nesse momento vamos pedir a direção do nosso Deus, para que Ele se faça presente em nosso meio nesta noite, né? Que o Senhor venha nos abençoar nesta noite com a sua palavra, nos fortalecer, né, irmãos? Pois precisamos, né, desta palavra, deste alimento espiritual para nossas vidas. Amém? Santo e eterno Deus, aqui, Pai, na Tua presença nos colocamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor nos concedeu, Pai, por estarmos aqui, Senhor, diante de Ti, Pai, como igreja, reunidos, Pai, nesta comunhão. Muito obrigado, Deus, pelo ar que respiramos, Pai, pelo pão de cada dia, Deus, que não nos tem faltado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa gratidão nesta noite, Pai, recebe o nosso louvor, Deus. Nos dirige nesta noite em tudo que iremos fazer aqui, Pai. Cada um que vem aqui ensina, Pai, neste local. Que a Tua bênção esteja sobre ele, Deus. Que Teu Santo Espírito tenha plena liberdade de desfalar aos nossos corações nesta noite. Muito obrigado, Deus. Fica conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não poderão dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? O Senhor condiciona aqui, né, o dar fruto, né, para que nós sejamos os seus discípulos. Nós temos que dar frutos, irmãos, para o Senhor. Não podemos permanecer do mesmo jeito que entramos, né? Nós temos que desenvolver a cada dia, aprender mais de Deus, né? E o Espírito Santo vai abençoando nossa vida e nós vamos frutificando para o Senhor, né? Tem um texto que eu gosto muito que fala, que diz lá em Gálatas, são os frutos do Espírito. Capítulo 5 de Gálatas, lá no versículo 22, que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, as paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Então é esses frutos do Espírito, né, que nós temos que a cada dia buscar, irmãos, para que o Senhor venha abençoar a nossa vida poderosamente, né? E nós sejamos verdadeiramente discípulos do Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo pela palavra.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra que foi lida neste momento, Pai, por esta porção maravilhosa, Deus, da tua palavra, Deus, que nos alimenta, que nos fortalece, Deus, que nos dá vida e vida em abundância, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Faz a tua vontade em nosso meio, Espírito Santo. Enche-nos a cada dia, Pai. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. Ajuda-nos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos sentar. Vamos estar adorando ao Senhor. A irmã Laís vai estar louvando a Deus nesta noite. Amém? Saúde a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos sentaram, mas eu vou convidar a ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor. Ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ele estar aqui e nós podemos sentir a sua presença. Amém? Glória a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o nosso ser a Ti. Aleluias, como é bom louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos poder sentar, irmão. Vamos para um momento de oração. Eu senti de Deus, né? Nós estamos orando hoje pela nossa nação, amém? Eu queria chamar a irmã Silene, ela vai estar orando ao Senhor, intercedendo, né? Junto com a igreja, pela nossa nação, né? Para que Deus venha fazer a sua vontade na nossa nação.
Amém? A Bíblia diz que nós devemos orar, né? Pelas autoridades constituídas do nosso país. Nós precisamos, irmãos, estamos passando, né, por um momento difícil na nossa nação, mas que Deus venha nos abençoar, né? Que Deus venha abençoar a nossa nação. O Brasil é do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Vamos orar. Santo Deus, ó Pai maravilhoso, na Tua presença, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, ó Pai, para Te glorificar, para Te exaltar, para dizer que Tu és grande, que Tu és poderoso, Senhor, que não há outro Deus além de Ti, Senhor. Ó Deus, e nesta hora, Senhor, a Tua igreja, Senhor, clama a Ti, Senhor, porque cremos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que faz aquilo que o homem não pode fazer, Senhor. E nesta noite nós estamos aqui reunidos, ó Pai, orando, intercedendo, Senhor, pelo nosso país, ó Pai. Ó Deus, pelos outros países também que se encontram em guerra, que haja paz, Senhor. Mas nesta noite, Senhor, nós apresentamos o nosso Brasil, ó Pai. Ó Deus, sabemos, Senhor, que muitas coisas têm acontecido, Senhor, no oculto. Mas Deus tem misericórdia, Deus. Tu és o Deus que vela, Tu és o Deus que vê todas as coisas, ó Pai. E nesta hora, Senhor, nós entregamos, Senhor, os presidentes, governadores, deputados, Senhor, todas aquelas pessoas que estão no poder, Senhor, aquelas pessoas que têm, Senhor, a caneta, que têm a decisão, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha estar trabalhando nesses corações, que o Senhor venha dar sabedoria, Senhor, a essas pessoas, ó Pai, que eles possam ter o discernimento, que eles possam, Senhor, se render a Ti, buscar em Ti, Senhor, a melhor solução para esta nação, ó Deus. Ó Deus, a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é o Deus que governa. Ó Deus, e nós cremos que o Senhor tem governado este país, que o Senhor tem visto todas as coisas, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos todo mal, toda seta contrária, toda obra maligna, Senhor, que se levantar contra o Teu povo, Senhor, contra esta nação que caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, que o Teu agir, Senhor, possa ser manifestado, Senhor, através daquelas pessoas que estão ali, que têm o temor do Senhor, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, levanta homens de Deus, ó Pai, homens para lutar, Senhor, contra essas leis que vai de encontro à Tua palavra. Ó Espírito Santo amado, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos, Senhor, porque cremos, ó Pai, que esta nação é Tua, Senhor. O Brasil é do Senhor Jesus. Ó Pai amado, que possamos estar sempre orando e lembrando, Senhor, que possamos estar sempre por dentro de tudo que se passa, Senhor. A única forma que temos, ó Pai, é orar, Senhor. Esse compromisso, Senhor, nós temos. É por isso que nós estamos aqui orando. Que não venhamos nos esquecermos, ó Pai. Ó Deus, a Tua palavra diz, Senhor, que o povo geme, ó Pai, quando, Senhor, algo acontece de errado, Deus. Mas em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar com as Tuas mãos estendidas, Senhor, sobre cada pessoa, Senhor, que representa esse país. Abençoa todas as nações, Senhor. Ó Pai, tudo, Senhor, o mundo é governado por Ti. E todas as coisas estão patentes aos Teus olhos, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Continua conosco, continua falando aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar adorando ao Senhor também nesta noite com nossas ofertas, os nossos dízimos. Essa irmã Paula estará adorando ao Senhor nesta noite, louvando a Deus. Graça e paz a todos os irmãos. Eu sei que hoje é
pode ser um dia cansativo para os irmãos, mas eu queria convidar novamente a todos a ficar de pé, para que nós estejamos adorando ao nosso Deus, engrandecendo Ele, porque só Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Que você nesta noite venha se desprender de tudo que te impede de estar louvando ao Senhor. Tudo que está aí fora, esqueça e o adore. E diga que você só é dependente dele e de mais nada. Amém? Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia. E que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da tua história. E que tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco para retribuir. Mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui para servir e entregar minha adoração. E reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que traz vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Aleluia. Glória ao teu santo nome, Jesus. Obrigada, Senhor. Senhor, muito obrigada, meu Deus, por toda graça na nossa vida, Senhor, por cada bênção derramada, Senhor, todos os dias, ó Pai. Eu sou dependente para ir, para vir, para descer, para subir, para voar. Eu sou dependente para orar, para falar e a falar o nome dele. Hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia. E que essa igreja depende de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da nossa história. E que tens cuidado tão bem de nós. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco para retribuir. Mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui para servir e entregar minha adoração. E reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que traz vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu. Minha vida, meu ar, meu melhor amor é você, Senhor. Estou aqui para servir e entregar minha adoração. E reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Aleluia, Jesus. De ti, Senhor. Aleluia, Pai. De ti, Senhor. Aleluia. Nós somos dependentes de ti, ó Pai.
Pai, nós sabemos que sem a tua misericórdia, Senhor, nós somos nada, Senhor. Pai, nós sabemos que sem ti não somos nada, Senhor, não podemos nada em nossas vidas, ó Pai. Só o teu amor, Jesus, só a tua misericórdia por cada um de nós, Jesus. Por isso que estamos aqui, Senhor. E eu creio que todos alegres na tua presença, Pai. Pai, que nós venhamos sair daqui, Senhor, não da mesma forma, Senhor, o qual chegamos, ó Pai. Mas que nós venhamos sair daqui, Senhor, com mais sabedoria, Jesus, da tua palavra, de cada louvor, Jesus, de cada oração, ó Pai, de tudo que o Senhor vai nos transmitir ainda, Senhor, aqui neste lugar, ó Pai. Obrigada, Senhor, por tantas curas, tantas libertações, Senhor, tantos cuidados, Senhor, que o Senhor já tem feito, Senhor, em nossas vidas, ó Deus. Pai, muito obrigada, Jesus, pela tua presença, porque podemos sentir, Senhor, a tua presença neste lugar, Senhor, em nosso meio, Pai, o que o teu Espírito Santo, Senhor, se transforme mais e mais em nosso coração, Senhor, cheio de fogo, Senhor, de poder sobre as nossas vidas, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu grande amor, Jesus, porque sabemos que nada merecemos, Pai. Mas tu és aquele que merece toda honra e glória, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Abençoa, Senhor, cada irmão que está aqui nesta noite. E aquele também, Senhor, que não pôde estar, Senhor Jesus. Continua, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor, consagrar nossos dízimos e ofertas a Ele nesta noite. Pai Santo, Deus misericordioso, aqui estamos, Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Deus, por este momento tão especial do culto, Deus, onde podemos Te adorar, Senhor, através de nossos dízimos e ofertas, Senhor. Deus, nesse momento nós Te apresentamos, ó Deus, e consagramos a Ti, Deus, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando ao Senhor neste momento também, né? Apresentando o nosso pastor, né? Que ele vai trazer a palavra nesta noite, um culto de doutrina, que possamos estar atentos ao que o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, ainda na Tua presença, Pai. Nós Te apresentamos o Teu ungido, Deus, que irá ministrar a Tua palavra nesta noite, Pai. Que o Senhor, Deus, dê plena liberdade ao Teu Santo Espírito nesta noite, Pai, para manifestar a Tua vontade em nosso meio, Pai. Fala, Deus, cada um de nós nesta noite, através da Tua palavra, Deus. É isso que nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Quinta-feira, nós vamos chegando no finalzinho da semana e vamos ficando cansados, devido à correria do dia a dia. Mas o Senhor, Ele é aquele que nos fortalece. Ele é aquele que vai nos dando graça, vai renovando as nossas forças. E a palavra do Senhor, ela é um alimento para as nossas almas. Desde já eu quero agradecer a presença de cada líder ontem, na nossa reunião aqui. Foi bênção de Deus. Muitos projetos para este ano de 2024. Se Deus assim permitir, estaremos colocando em prática para a glória do nome do Senhor Jesus. E muitas coisas boas, para desenvolvermos. Vamos crer que o Senhor lhe fará grandes maravilhas, através de cada trabalho que será realizado. Então, eu agradeço a vida de cada um que esteve aqui ontem, tratando sobre coisas em prol do reino de Deus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá na carta aos Gálatas. Carta aos Gálatas, capítulo 6. Estaremos lendo a partir do versículo 12, do 12 ao 17.
Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, Novo Testamento, logo após Coríntios, 2 Coríntios, antes de Efésios, você vai achar Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 12. Nós, durante as quintas-feiras, nós estamos estudando sobre, né, eclesiologia, né, que é o estudo sobre a igreja, né, e estaremos dando continuidade nesta noite. Estaremos falando sobre as marcas de Cristo na igreja. Estaremos falando sobre as marcas de Cristo que Ele deixa em nós, que é necessário ter na vida do cristão, né? E estaremos falando sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 6, versículo 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vós circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas ser, que irmãos? Nova criatura. E todos quantos andares de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Amém? Soberano, Altíssimo Deus e Eterno Pai, obrigado por esta palavra, Jesus. Aplica ela em nossos corações. Ministra, Deus, cada coração aqui nesta noite, nos ensina, nos faz crescer, Senhor, na Tua palavra, no conhecimento do Evangelho, daquilo, Senhor, que o Senhor tem para cada vida aqui, Senhor. Aquilo, Senhor, que precisa ser modificado em nós, aquilo que precisa ser transformado, aquilo, Senhor, que precisamos, Senhor, deixar, e aquilo que precisamos aprender, Senhor, e desenvolver através da Tua palavra. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor já tem falado nesta noite aos nossos corações. O Espírito Santo, abre a nossa mente, o nosso coração. Ó Senhor, que o nosso coração seja um campo fértil, Senhor, para a Tua palavra, ela seja germinada e dê o devido crescimento. Continua abençoando os Teus servos que estão aqui, aqueles que nos assistem. Todos, Pai, possam ser alcançados, Pai. Que seja ministrado, Deus, aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir. Ó Senhor, aquilo, Pai, que o Senhor deseja falar com a Tua igreja e não aquilo que eu queira falar. Faz a Tua vontade em nosso meio, perdoa minhas falhas, meus pecados. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade. São essas coisas que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui na carta aos Gálatas vai estar falando justamente sobre as marcas de Cristo na vida do cristão, né? Sabemos que cada um de nós, diante da história que nós temos, né, seja antes de servir ao Senhor ou depois, vamos adquirindo algumas marcas, né, no nosso ser, no nosso corpo, né? Eu que costumava muito brincar na rua, né, no meu tempo ainda se permitia, né, algo dessa natureza, de tantas brincadeiras de infância que tínhamos e íamos adquirindo, né, através das quedas, através de muitas situações que nós passamos no decorrer da nossa vida, que vão deixando marcas, cicatrizes em nós. Mas não são essas cicatrizes, não são essas marcas
que eu estarei falando aqui nesta noite, mas a marca de Cristo na vida do cristão. A marca do Evangelho em nós, aonde o apóstolo Paulo, né, ele fala aqui aos Gálatas, ele fala desta marca, ele fala um pouco da história dele, antes de conhecer a Cristo Jesus, e ele também fala das marcas que o cristianismo, o Senhor foi produzindo na vida dele. E todo cristão, ele precisa ter estas marcas, né, as marcas de Cristo em nós. O diácono Carlos, né, já começou falando aqui, lendo, fazendo a leitura da palavra, dos frutos, né, e o Senhor, ele já começou a falar aos nossos corações, já desde o início do culto, e é importante nós estarmos com nossos ouvidos atentos, né? E aí o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui aos Gálatas, no capítulo 6, sabemos, irmãos, que quando ele escreve esta carta, muitos ainda, né, dos cristãos que eles tinham se convertido ao Senhor, muitos deles ainda queriam viver na prática da lei, né? E sabemos que na lei existiam, né, alguns rituais, né, algumas formas que eles realizavam, como, né, cortar a carne do prepúcio ali, né, que era uma forma de purificação, e ali trazia uma certa marca, havia um certo sinal, né, havia uma aliança de Deus, era um mandamento de Deus para o povo de Israel, para aquele povo que o Senhor tomou para si, que o Senhor escolheu, e eles, né, diante de toda aquela situação, diante de gerações, de muito tempo, eles tinham essa prática. O próprio Jesus, irmãos, ele foi circuncidado, né, e quando ele nasceu ali, diz a palavra do Senhor, e é interessante que essas marcas, elas foram, né, na vida do povo judeu, dos homens principalmente, foram sendo feitas ali durante muito tempo. Mas aí, irmãos, em muitas situações, aqueles homens, eles rasgavam as suas vestes, aqueles homens, eles faziam certos rituais, eles faziam certas práticas de purificação para se aproximarem do Senhor, mas muitas vezes era só algo externo, mas não interno, né? As marcas ficavam no corpo, porém não havia uma mudança na vida daquela pessoa, não havia uma mudança na vida daqueles homens, daquela nação. E o Senhor certa vez fez uma aliança, ele disse que ele faria uma aliança, a qual eles não rasgariam mais as suas vestes, mas os seus corações. Era algo interno, que ninguém, né, precisaria mais estar ensinando, porque eles conheceriam um Senhor verdadeiramente. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui esta carta aos Gálatas, ele fala sobre isso, né? Lá no versículo 12 ele vai dizer que todos que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não seres perseguidos por causa da cruz de Cristo, né? Então, quando nós entendemos esta palavra, né, muitos dos judeus que estavam ali, eles ainda queriam viver uma prática da circuncisão, que era para não serem perseguidos, ou expulsos da sinagoga, ou do cristianismo, aonde, né, agora eles estavam seguindo a Jesus, e já não era mais necessário, né, estarem fazendo essas práticas, porque a Bíblia diz que o Senhor disse, ele cumpriu a lei, ele cumpriu, né, ele cumpriu todas as normas, todo o mandamento, e a palavra do Senhor nos diz que sem pecado, ele não pecou, e nele foi cumprida toda a lei, e agora nós andamos, né, em Cristo Jesus. A nossa vida agora, ela está sendo pautada, ela está sendo direcionada pela palavra do Senhor. E ali, meus irmãos, muitos tinham esta prática, muitos queriam ostentar-se, muitos queriam se dizer até religiosos, né? Não, porque eu tenho isso, eu sou aquilo, né? Eu tenho essas credenciais, eu sou, né, judeu, eu sou, né, da tribo de Levi, e eles muitas vezes traziam uma certa dificuldade para aqueles que tinham se convertido ao cristianismo, e ali
trazia uma certa pressão, e o apóstolo Paulo ele escreve nesse contexto, né? E aí lá no versículo 13, ele diz, né, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, nem aqueles mesmo que tinham esta prática, era algo aparente, só tinha uma certa aparência, mas eles mesmos não cumpriam. O Senhor falou isso para os fariseus, né, que vocês são como sepulcros caiados, que por dentro está sujo, mas por fora está bonitinho, está como um sepulcro que foi pintado ali pelo cal, né? Está ali tudo muito bonito por fora, mas por dentro está podre. E ele dizia, vocês colocam cargos pesados, a qual vocês nem tocais com o dedo, né? Então havia uma certa religiosidade muito grande, um peso, uma carga muito grande que se colocava na vida ali dos homens. E o apóstolo Paulo ele estava combatendo essas coisas, né? E eles muitas vezes se gloriavam e querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas o apóstolo Paulo ele fala algo interessante, ele diz, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, né? O apóstolo Paulo agora ele diz, olha, longe de mim está gloriando-me em algo que eu fiz, que eu pratiquei, ou obras da lei, né, que talvez trazia uma certa marca, trazia uma certa notoriedade ali, mas ele sabia que tudo isso, irmãos, não tinha uma certa relevância no sentido da transformação de um cristão. E ele estava dizendo, longe de mim gloriar-me nas minhas obras, porque a palavra do Senhor fala sobre isso, que ninguém será salvo pelas suas obras. É claro que as obras, como o diácono Carlos leu aqui, os frutos, eles devem acompanhar a vida daquele homem, daquela mulher que nasceu de novo, daquele jovem, da criança, de todos aqueles que nasceram da água e do Espírito, que foram transformados. Os frutos são necessários, né? A palavra do Senhor nos diz que toda árvore que não der fruto, ele vai cortar, né? Então, os frutos, eles só são, né, algo que revela, né, que o cristão, ele ali nasceu de novo e foi transformado. Porém, irmãos, algumas obras da lei, eles faziam, eles praticavam e não havia uma transformação. O Senhor conhecia justamente os fariseus porque eles não davam frutos. Eles só traziam uma certa relevância, queriam gloriar-se, mas não viviam a palavra do Senhor verdadeiramente, não praticava o amor. O Senhor certa vez disse, vocês precisam entender o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, né? E muitos deles foram repreendidos dessa maneira, e o apóstolo Paulo agora ele diz, agora eu estou crucificado com Cristo, né? Eu vou me gloriar agora na cruz de Cristo, porque foi através da cruz de Cristo, aleluia, quando ele morreu na cruz do Calvário, e ali ele ressuscitou, o Espírito Santo ele vem e ele começa, irmãos, moldar a nossa vida e trazer marcas, né, que estão em nós, que vão moldando a nossa vida, né, que vai transformando a nossa vida no decorrer do nosso dia a dia. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, né? Há um desenvolvimento, né, na vida do cristão da salvação. Aí ele vai dizer lá no versículo 15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. É alguém que foi transformado, é alguém que o Espírito Santo de Deus, que o Evangelho de Deus está fazendo justamente essa transformação no corpo, né? Nós na escola dominical estamos aprendendo sobre isso, né? Em tudo aquilo que o Evangelho ele tem o poder de modificar na vida de uma pessoa. Nós já falamos sobre isso quando, né, se você pegar um livro qualquer e a Bíblia e colocar ali dentro de um presídio, né, e você colocar ali os presos para lerem, né, os dois livros, ou então colocar um grupo para ler um livro, outro livro, e você vai ver no final o que trouxe modificação ou transformação na vida daqueles homens que estão ali dentro, daquelas pessoas. Porque o Evangelho, irmãos, ele transforma, ele é transformador. O Evangelho, ele é aquele que nos liberta, ele é aquele que cura, né? Eu gosto muito desse
texto de Hebreus, né, carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 2, que a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Ela é como uma espada, que é porca, ela penetra dentro do nosso coração, e ela vai moldando, e ela vai trazendo marcas dentro de nós. Ela vai modificando as nossas vidas. Né? No tempo passado, no Velho Testamento, quando ainda havia a questão dos escravos, eles eram marcados, assim como os animais até hoje. Né? Alguns animais, eles são marcados até hoje com o nome do dono, da fazenda, ou de quem seja. Né? E naquele tempo passado, ainda existia isso com os homens. Eles eram marcados. Né? Eles eram feridos ali, ficava uma marca no seu corpo, como eles pertenciam, né, àquela família. Mas hoje, a marca que está em nós é a marca de Jesus. É a marca da cruz de Cristo. É o sangue de Jesus que foi derramado sobre as nossas vidas, a qual Ele mandou colocar ali nos umbrais da porta, né, e que a morte não passou ali na terra do Egito. E o apóstolo Paulo, ele estava falando disso, agora eu me glorio, não porque eu tenho alguma marca do passado, mas porque agora Cristo, ele habita em mim. Porque Cristo agora, né, através daquela cruz, aonde ele foi marcado ali, né, furaram as suas mãos e os seus pés, né, colocaram uma coroa de espinho, e aquelas marcas que ficaram em Cristo, ela trouxe justamente transformação para as nossas vidas. Aquelas marcas verdadeiramente trouxe mudança, a ponto de sofrermos por causa do Evangelho, a ponto de amarmos a palavra de Deus, e essas marcas vão moldando a nossa vida, né? E aí ele vai dizer lá no versículo 16, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, ou seja, paz e misericórdia seja sobre eles, sobre o Israel de Deus. Todos quantos compreenderem esta palavra, este entendimento, que é as marcas de Cristo que muda, que transforma, né? Não são as marcas de Maomé, não são as marcas do pastor Paulo, não são as marcas, né, do padre tal, não são as marcas, né, de Buda, não são as marcas, né, de Maomé ou de tantos homens, de Allan Kardec, não, foram as marcas de Jesus. Não é a marca de Maria, não é a marca de nenhum santo, não, irmãos, foi as marcas de Jesus, que passou a trazer transformação em nossas vidas. E o apóstolo Paulo falou a todos quantos entenderem isso, andarem nesta regra, nesse entendimento, aleluia, paz e misericórdia, haverá misericórdia da parte do Senhor, sobre o Israel de Deus, sobre o povo do Senhor, sobre aqueles que estão andando sobre esta regra, sobre este entendimento, né? Aí ele fala, quanto mais ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, vocês podem querer, né, até me caluniarem, né? O apóstolo Paulo, ele era um homem muito zeloso da lei, ele perseguiu a igreja, ele era alguém que tinha um conhecimento da lei muito grande, ele foi criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores doutores da lei ali do passado. Ele foi ensinado por ele, mas ele perseguiu a igreja até ele ter um encontro com Cristo Jesus no caminho de Damasco. E aí o Senhor falou, Paulo, a partir de hoje, né, que ele era Saulo ainda, né, e aí as marcas de Jesus começam a modificar a vida dele, porque começa a mudar a identidade dele de Saulo, que significa grande, ele passou a ser Paulo, que significa pequeno, baixa estatura. E aí começou a trazer transformação. Tu passarás a se chamar Paulo, né? Você vai ver o quanto você vai ser perseguido por causa do meu nome. Aleluia. E agora as marcas do Evangelho vai estar dentro de você. E aí o apóstolo Paulo, né, muitas vezes alguém pode dizer, cadê o teu Deus? Você é cristão e está passando por lutas, por tribulações, está passando por momentos difíceis na sua vida, mas as marcas do Evangelho, irmãos, são justamente essa, que nós servimos ao Senhor independente das lutas que passamos, que nós estamos firmes, né? Não é porque, aleluia, nós somos cristãos, que nós não vamos passar por lutas, não, é diferente, nós vamos ser perseguidos. E muitos queriam ali ostentar,
só nas marcas do corpo e não pelo nome de Jesus. E ali muitos estavam sendo perseguidos, muitos estavam sendo lançados nas prisões, muitos estavam sendo decapitados, muitos estavam sendo lançados nas arenas, né, ali para que os leões comessem, e eles estavam sendo perseguidos por causa de Jesus, porque eles carregavam consigo as marcas da cruz. Aleluia. E aí o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso: ninguém me moleste, ninguém venha querer, né, transformar isso em mim, porque eu trago no meu corpo agora as marcas de Jesus. Aí ele escreve lá em 2 Coríntios, o capítulo 4, o versículo 8, se você abrir aí, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Você volta um pouquinho aí. O capítulo 4, 2 Coríntios. 4, do 8 ao 11, ele vai dizer assim: e em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre o que, irmãos, no corpo, o morrer de Jesus, para que também na sua vida se manifeste em nosso corpo, em sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de quem? De Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. A palavra do Senhor nos diz que naquele dia, irmãos, nós ressuscitaremos. Aleluia. Este corpo mortal, né, a Bíblia diz que ele se revestirá da incorruptibilidade, e ele é corruptível, né? Por mais que nós queremos ostentar aqui nesta vida com o nosso corpo, com alguma coisa que nós tenhamos aqui, ele, né, passará pela morte. Até Jesus passou. Mas a Bíblia diz para aqueles que estão em Cristo Jesus, né, a Bíblia diz que nós ressuscitaremos para a vida. Aleluia, né? E aí ele diz lá no versículo 12: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tudo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Desculpe, irmãos, eu passei aqui um versículo, não foi? É o versículo 11. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, quando nós entendemos o apóstolo Paulo, irmãos, ele falando sobre isso aqui, ele vai falar, irmãos, dessa transformação do evangelho que produz, destas marcas do evangelho que produz, mesmo você passando por lutas, mesmo você passando por perseguições. A palavra do Senhor nos diz que Cristo, ele sempre estará agindo em nossas vidas, ele sempre estará conosco em todo o tempo, até na morte, irmãos. Até no momento que o nosso corpo, ele venha descer à sepultura, né, o Senhor, ele estará conosco, o Espírito Santo de Deus estará naquele momento, aleluia, nos levando ao Senhor. E como é importante nós entendermos isso, irmãos, estarmos firmados na sua palavra, não estarmos ostentando aí nas coisas desta vida, que elas são passageiras. É por isso que ele disse: o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta você adquirir bens, riquezas, né? Que eu não estou aqui condenando quem é rico, eu não estou aqui, né, condenando quem está procurando uma vida melhor, e isso todos devem fazer, não tem nenhum problema. Mas eu estou falando aqui, irmãos, quando muitos esquecem da palavra do Senhor, esquecem de ouvir a voz do Senhor, esquecem-se de deixar esse evangelho transformar a sua vida, e muitas vezes partem para caminhos como esse e perdem a salvação, porque o evangelho não modificou, não trouxe marcas que vinha dar firmeza nos caminhos do Senhor, né? E o apóstolo Paulo, ele fala, irmãos, destas marcas, né? Lá no capítulo 11 de 2 Coríntios, você passa um pouquinho aí. O apóstolo Paulo, ele fala lá no capítulo 11 de 2 Coríntios, e o versículo 23, ele vai dizer assim:
são ministros de Cristo, falo como fora de mim, ainda mais, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, muito mais, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, e isso ia ficando as marcas nele, irmão, no seu corpo. Fui 3 vezes fustigados com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e em nudez. Aí lá no versículo 8 ele diz assim: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala de todas essas marcas que estavam no seu corpo. Ele fala, irmãos, de tudo isso que ele trazia devido à transformação que o Evangelho fez na vida dele, que a palavra do Senhor Jesus fez na vida dele. E sabemos, irmãos, hoje que tem, nós estamos na geração do crente Nutella, gostamos muito de falar aí esse jargão, que levou uma topada, o dedo mindinho, a unha encravou, já começa a murmurar, já começa a falar palavras, muitas vezes indagando a Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Agora eu sou teu servo, agora eu sou tua serva, eu não é para eu passar por isso. O Senhor Jesus, ele falou: olha, no mundo tereis aflições, amém? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. A faculdade de Deus na vida do cristão é no deserto, irmão. E aí, é no deserto que nós vamos, adquirindo as marcas do Evangelho. É nos momentos das lutas, como o apóstolo Paulo, ele falou muitas vezes: olha, nós somos perseguidos, porém não estamos, destruídos. Muitas vezes as lutas vêm, as perseguições vêm, mas o Senhor, ele está lá conosco, nos levantando. Ele chega nos momentos difíceis e diz: filho, filha, eu estou contigo. Aleluia. E nós vamos aprendendo a andar com o Senhor, a caminhar com o Senhor. E essas marcas vão modificando. O apóstolo Paulo, irmãos, ele passava por tudo isso e ainda tinha as preocupações com os irmãos dentro das igrejas. As preocupações de todas as igrejas. Que muitas vezes, muitos estavam ali, como na igreja de Gálatas, que estavam ali com marcas, da lei, ostentando. Mas ele sabia que na primeira tribulação eles cairiam. O apóstolo Paulo estava dizendo: vocês precisam ter as marcas de Jesus na vida de vocês. Vocês precisam ser transformados pelo Evangelho, pela palavra. Aleluia. Para que quando o vento vinha, as tribulações vierem, quando ele escreve lá, aos Efésios, ele vai falar sobre a armadura. Eu acredito que é aos Efésios, é aos Gálatas, acho que é aos Efésios, que ele vai falar sobre a armadura de Deus. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que vocês, se revestivos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes no dia mau. E aí ele começa a falar do capacete da salvação. Ele começa a falar da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele começa a falar do escudo da fé, para se defender dos dardos inflamáveis do maligno, para que quando o diabo ele vir querer bombardear a nossa mente, para quando o diabo quiser vir bombardear a nossa vida, nós viemos se defender com o escudo da fé. O Senhor está comigo. Aleluia. Jesus vai mudar a minha história. Aleluia. Este tempo vai passar. E aí nós vamos adquirindo experiências com o Senhor, como nós vemos ouvindo aqui esses dias. E aí, irmãos, tudo isso, irmãos, que acontece, todas essas marcas, elas começam a produzir em nós marcas do Evangelho. E muitas marcas delas, irmãos, são internas.
Já falamos sobre isso, o Espírito Santo ele produz isso em nós. Se você voltar lá para Gálatas, o capítulo 5, vai falar sobre os frutos do Espírito. Gálatas, o capítulo 5 e o versículo 22, ele vai dizer assim, 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, Diácono Carlos leu também isso aqui, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Aleluia, amém. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo, irmãos, ele vai moldando o nosso caráter, ele vai produzindo marcas em nós, que só a palavra de Deus, só o Espírito Santo, ele tem o poder de fazer dentro de nós. Isso são marcas internas. Se você for lá para Efésios, o capítulo 5 e o versículo 9, o capítulo 5 e o versículo 9, ele vai dizer assim: pois o fruto da luz está em toda a bondade, justiça e verdade. Então, né, o Evangelho, a palavra do Senhor, o Espírito Santo, ele vai moldando o nosso ser, nós como igreja, como corpo do Senhor, vai trazendo essas marcas internas dentro de nós, né, a qual vai modificando, e muitas vezes, irmãos, elas, né, são adquiridas através dos sacrifícios espirituais, através da oração, através da leitura da palavra, né, através do jejum, através das buscas, irmãos, que quando muitas vezes nós estamos lutando contra a nossa carne, a carne ela quer dormir, a carne ela quer descansar, né? Aparece tanta coisa para nos impedir a adquirirmos essas marcas internas dentro de nós, né? Mas aí nós lutamos, nós combatemos, nós permanecemos firmes, e aí essas marcas vão, né, moldando o nosso caráter, né? Certa vez o Senhor ele chamou Jeremias e disse assim: Jeremias, desce à casa do oleiro, aleluia, que lá eu falarei contigo. Aí a palavra do Senhor nos diz que Jeremias ele desce, aí ele vê ali, né, o oleiro ali, trabalhando com um vaso ali sobre as rodas, ele pisava, né, o vaso rodava ali, ele passava a mão, e aí ia dando forma ao vaso, aí o vaso cai e quebra. Aí o Senhor fala para ele: olha, Jeremias, você está vendo este vaso que caiu e quebrou? Assim sois vós nas minhas mãos. Aleluia. Assim é toda a casa de Israel, aleluia, que estão nas minhas mãos, e eu posso fazer um vaso novo. Era quando nós éramos, irmãos, no passado, um vaso para desonra, quebrado, né, cheio, né, de manchas, cheio de vícios aí deste mundo. Mas aí quando nós entramos na presença do Senhor, agora nós caímos em suas mãos, aleluia. Aí ele vai dando forma ao vaso, aí ele vai modificando, ele vai moldando, né? Aquele velho homem vai morrendo aos poucos, aí o Evangelho ele vai trazendo marcas, a cruz de Cristo vai trazendo marcas em nossas vidas, e nós vamos aprendendo com Jesus. Jesus vai dizer: olha, se aqueles que vos perseguem, vocês oram por ele. Quando vocês perseguiam, quando vocês tinham uma prática no passado, agora o Evangelho vai modificar você. Você vai viver, você vai ser uma nova criatura. Somos nós nas mãos do Senhor, amém. Que nós viemos deixar o Senhor dar forma ao vaso. Que nós viemos deixar o Espírito Santo modificar as nossas vidas. Sermos transformados, sermos luz para este mundo. E aí essas marcas são internas, irmãos, e também tem as marcas externas. Porque as marcas internas, elas vão, né, produzir a externa. Se você vê lá em 1 Coríntios, o capítulo 15, o versículo 33, 1 Coríntios, o capítulo 15, e o versículo 33, lembrando que nós estamos falando das marcas de Cristo na igreja, no corpo. Capítulo 15 de 1 Coríntios, o versículo 33, ele vai dizer assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ele vai falar, irmãos, agora da modificação do nosso falar, do nosso linguajar.
de onde nós estamos, das palavras torpes da nossa boca, né? O Evangelho de Cristo, a Bíblia diz que a boca fala do que? Do que o coração está cheio. Se você se encher, irmãos, da palavra do Senhor, se nós buscarmos, né, a palavra do Senhor, né, para modificar as nossas vidas, o nosso falar vai mudar. O nosso coração, irmãos, vai estar cheio, mas muitas vezes nós buscamos estar no meio de pessoas ímpias. Muitas vezes nós buscamos estar com o mesmo linguajar do passado. Pastor, eu sou novo convertido, né, assim como Mateus, novo convertido, né? E isso não quer dizer, irmãos, que a mudança ela acontece muito rápida, né? Às vezes tem todo um trabalhar, tem pessoas, né, que conseguem modificar, né, muito rápido a sua maneira de ser. O Espírito Santo vai moldando ali, né? Mas é claro que deve haver um esforço, né, de cada um. E, né, e isso talvez você possa até ficar preocupado aqui, Mateus, como novo convertido, pensando, meu Deus, eu me converti, mas ainda existem muitas coisas, né, que eu preciso mudar, assim como todos nós que estamos aqui, porque todos nós somos novos convertidos também, né? Ainda tem muitas coisas que precisam ser transformado em nós, né? É justamente a caminhada do cristão é assim, é igual a luz da aurora, ela vai brilhando até ser dia perfeito, né? E perfeito só seremos quando chegarmos lá no céu, né? Só seremos perfeitos na totalidade lá. Enquanto estivermos aqui temos falhas, mas aí o Espírito Santo vai moldando, né? Vai transformando, e aí vai transformando a nossa vida, e aí vai modificando todo o nosso ser, né? E aí o texto diz que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Quantas pessoas têm se corrompido por causa disso? Tem tido posturas, né, de que as marcas de Cristo não estão na vida dela, não está na vida dele, né? Como é que a pessoa disse que nasceu de novo, mas ainda vive com as mesmas linguagens do passado, né? Ainda tem as mesmas atitudes? Não, o Evangelho, ele é transformação, irmão. A Bíblia diz que o Evangelho, né, ele transforma, ele molda o crente. Aí Jesus, ele diz assim, olha, vinde como estáis. Mas isso não é para nós ficarmos como estamos, né? A igreja, né, o Evangelho não é igual uma oficina, né, de carro velho, ou que eu costumo dizer, né, que o carro velho fica lá, como é o nome? Sumiu da mente. Foi ferro velho, né? Não é como um ferro velho que chega o carro, bota lá e ele não sai mais de lá. Não, nós somos como uma oficina que vai modificando uma peça ali, vai dando um jeito e ali vai transformando, né, a vida do servo, da serva do Senhor, né? Então não é para ficarmos como estamos. Nós vimos como estamos, mas não ficamos, não estamos permanecendo. Então o Evangelho, ele precisa produzir mudança na vida do cristão. Amém? E tudo isso vai adquirindo marcas em nós. Se você vê aí em Salmos 1, um dos textos bastante conhecidos aí, que eu gosto muito também, o Salmos 1, ele vai falar sobre isso, sobre, né, evitar a roda de escarnecedores. Ele vai dizer lá, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos zombadores, né? A palavra do Senhor vai nos chamar de bem-aventurados, porque agora, irmãos, a nossa roda de amigos é outra, né? Nós já não andamos mais com aqueles que zombam, escarnecem, né? E muitas vezes essas pessoas, elas procuram só uma oportunidade para zombar até da nossa fé, né? Quantas vezes nós, né, estamos falando aqui das más conversações, adentramos no meio dessas pessoas e falamos alguma coisa e alguém, né, já usado pelo diabo, diz assim, tu não é crente, não é assim, né? Aí já começa a zombar, já começa a escarnecer. Como é que tu é crente e estás com esse linguajar? Estás com essa postura? Como é que tu se diz ser cristão, né? É justamente, né, aquela interrogação que ficou, né, quando aquela baby do Brasil trouxe aquela palavra no meio do carnaval, né? Como é que ela se diz ser cristã, mas está ali, né? Tem alguma coisa estranha ali, errada, né?
sabendo que Deus tinha suas estratégias. Deus usou até uma jumenta para falar. Não estou querendo fazer essa comparação com ela não, viu, irmãos? Eu não estou fazendo essa comparação não, mas eu estou querendo dizer que Deus tem as suas estratégias para divulgar o Evangelho, para falar. Ele pode falar, mas da cabeça de muitos que estavam ali ficou essa interrogação. Ela se diz ser cristã, mas está aqui no meio do carnaval, né? Ou seja, está andando no meio dos ímpios, né? Está andando segundo os conselhos dos ímpios, né? Está se detendo no caminho dele. Se deter, irmãos, é parar. Sabe quando, né, está aquela rodinha ali, aí você passa, aí você vai, rapaz, o negócio ali tá bom, aí começa as más conversações, as palavras torpes, aquilo que não convém para um cristão. Aí ele para no meio e ainda interage, né? Ou seja, é se deter no caminho, né, dos pecadores, e muitas vezes se assentam e ficam. Você mesmo produzir ali, né? É justamente, né? O Evangelho não é isso, né? O Evangelho é renúncia. Ele vai trazer marcas em nosso corpo, ele vai trazer marcas na nossa vida de transformação, né? Eu não estou dizendo aqui, irmãos, quando você se detém, não se detém no caminho dos pecadores, nem se aquietar, isso não estou dizendo que você deve parar de falar com seus amigos, né? Porque tem muitas pessoas que quando se convertem, agora eu sou crente, eu não dou nem um bom dia mais, porque tu é do diabo. Faz logo assim, você é do mundo, é você lá e eu aqui. Não, não é isso, irmão. O Evangelho, ele vai trazer transformação na nossa vida, a ponto daquelas pessoas olhar para mim, para você dizer, ele foi transformado. Ela foi moldada, ela foi mudada. Ele continua amando, ele não deixou de falar comigo, ele não deixou de me amar, né? Não é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Você pode dar um abraço nessa pessoa, você pode dizer, olha, eu estou orando por você, né? Agora, se deter e caminhar junto, e principalmente com aqueles que se dizem, diz a palavra do Senhor, ser nosso irmão é nosso inimigo. E diz assim, olha, você sabe que você se converteu, mas diz, mas só uma cervejinha aqui, irmão. Não é assim? Porque ninguém lhe convida ali, vamos tomar um milkshake ali, comer um hambúrguer, né? O pastor não está vendo não, ainda diz isso, né? E glória a Deus que o pastor não está vendo, porque Deus, ele está vendo, né? E imagine se o pastor ele tivesse essa visão de tudo, né? Ia ser disciplina toda hora, ia ser problema toda hora. Ainda bem que o Senhor, irmão, ele sabe conduzir melhor do que eu, né? As ovelhas, glória a Deus por isso, né? Mas é importante nós entendermos isso, irmãos, que o cristão, agora ele é luz deste mundo, e as pessoas vão olhar em nós e vão querer ver essas marcas, as marcas do Evangelho. Então continue orando, né? Continue orando por aqueles que talvez eram seus amigos ali, muitas vezes estava ali lhe oferecendo algo. Aí a Bíblia nos diz assim, que com esses nós não devemos nem sentar para comer. Se diz ser nosso amigo, mas está nos oferecendo coisas que sabemos que agora nós não usamos mais, né? Como eu falei, ninguém lhe oferece. Vamos dizer ali, vem, pastor Paulo, vamos tomar ali um milkshake com hambúrguer, né? Ninguém me chama, né? Mas para tomar um copo de cerveja aparece. Hoje mesmo, né, estava acontecendo lá na empresa, né?
É alguém não falando comigo, mas com o outro dizendo, rapaz, vamos tomar uma, ou, vamos tomar uma, né? Porque, irmãos, isso são coisas que vai nos levar, não para uma vida de transformação, mas de deleite da carne, e aonde nós sabemos que muitas vezes nesses ambientes, irmãos, o inimigo ele usa para destruir vidas. Mas aí é necessário nós, como sábios, como servos do Senhor, ir adquirindo essa maturidade. Então, né, o nosso falar muda, né, o nosso andar com as pessoas, né, vai transformando as nossas vidas. O nosso olhar muda. Lá em Mateus, o capítulo 5, e o versículo 28. Justamente, né? Então isso termina trazendo uma calúnia, o diabo muitas vezes usa, e aí essas pessoas ainda ficam muito frágeis para cair, porque aí o diabo começa a produzir coisas na sua mente dizendo, olha, tu não é crente mesmo, sai, né? E aí muitas vezes sai da igreja, vai para o mundo e nunca mais volta. Então tem que ter essa preocupação, tem que ter esse cuidado para não estar no meio, não estar se detendo, né? E tendo cuidado com essas marcas que o Evangelho precisa produzir em nós. Lá em Mateus, o capítulo 5, e o versículo 28 vai dizer, eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela, né? Sabemos, irmãos, que o Evangelho, irmãos, da palavra do Senhor, ela nos confronta, né? E são essas marcas que vai produzindo em nós, no nosso corpo, na nossa vida, que até o nosso olhar deve mudar. Nós falamos sobre isso aqui na escola dominical, né? Que, né, até a forma que olhamos para as coisas, o Senhor ele veio cumprir a lei. Ele diz, a lei dizia assim, não adulterarás. Aí ele disse, eu porém vos digo, né? Porque alguém pode dizer assim, não, ser cristão é muito fácil, né? Mas não é fácil, irmãos, porque só o Espírito Santo ele vai nos dar condições. Quanto mais nós se aproximamos do Senhor, quanto mais nós buscamos a presença do Senhor, nós lemos lá em Salmos 1, né, que bem-aventurado o varão, né, o ser humano, a pessoa, né, que serve ao Senhor, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer. Nós não continuamos lá o texto, mas ele continua e ele diz assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite, pois ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual vai dar os frutos, da qual foi lido aqui, né, na estação própria. Nós vamos buscando a palavra do Senhor, nós vamos mergulhando, nós vamos sendo transformados, aí lá na frente os frutos vêm. Vai chegar a estação de Deus na minha e na sua vida. Vai chegar um momento que você vai entender que o Evangelho, ele produziu em você transformação, marcas, a ponto, irmãos, que ela vai, né, não vai ficar só aqui, mas ela vai para a vida eterna. Aleluia! Né? Seremos transformados. E aí é a mesma coisa, irmãos, são essas coisas que vão modificando até o nosso olhar, o nosso falar. São as marcas externas de Cristo em nossas vidas. Alguém vai dizer assim, rapaz, tu no outro tempo, né, não podia passar, como diz aí o termo, né, um rabo de saia aí. Não podia passar uma mulher que você, mas, né, não é assim que diz os jargões aí, né? E você já estava ali olhando, né, e muitas vezes adulterando, como diz a palavra do Senhor. Mas agora, irmãos, o Evangelho ele produziu em nós transformação. Aleluia. E agora nós vivemos segundo a palavra do Senhor, andamos conforme o Espírito vai nos conduzindo e vai modificando, irmãos, não só internamente como externamente. Vai purificando a nossa vida, vai transformando, vai tirando, né, todas aquelas manchas que o pecado, né, foi deixando em nós.
A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que né, quando alguém sai da casa do Senhor, né, o diabo ele encontra a casa varrida, né, assim que o texto diz, né, e aí volta com 7 espíritos. Por quê, irmãos? Porque o Senhor ele foi transformando aquela pessoa através da sua palavra. No decorrer da sua caminhada no Evangelho, a palavra do Senhor vai nos dizendo que o Senhor é como o Espírito Santo, ele vai fazendo uma varredura dentro de nós. Ele vai limpando, vai tirando as poeiras. É como aquele louvor, né? Que ele modifica as coisas do lugar, né? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Ele fala sobre isso. Que o Espírito tem liberdade de modificar. Aleluia. Nós agora não andamos mais na carne, mas segundo o Espírito. E ele vai modificando, vai limpando. E aí isso vai, né, não só transformando, tendo as marcas internas, como também externas. Né? Se você vê lá em Tiago, capítulo 3, estou terminando já. Tiago, capítulo 3, o versículo 4, desculpe, o versículo 6 ao 8, ele vai falar da língua, da forma de falar. A língua também é um fogo como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Veja, inflama o curso da natureza e inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal, né? Aí ele continua, não, até o 8 mesmo. Até o 8. Então aí o Tiago, irmãos, ele escreve e ele fala, irmãos, sobre a língua, que é um mal também que muitas vezes nós não conseguimos domar, dele se inflama, né? A palavra do Senhor nos diz que ela contamina todo o corpo. A Bíblia diz que um pouco de fermento ela faz levedar toda a massa. Então nós temos que ter cuidado também no nosso falar. Antigamente nós não conseguimos dominar a língua, mas agora o Espírito Santo está em nós. Agora você pode, através do Espírito Santo, irmãos, dominar a sua forma de falar, a sua forma de olhar, a sua forma de agir, né? A sua forma de se portar, de estar no meio dos escarnecedores. Tudo isso o Espírito Santo ele vai trazendo transformação em nossas vidas. Aleluia, né? Então, irmãos, quando nós trazemos tudo isso aqui, né, nós estamos falando sobre as marcas internas e as externas que o Evangelho produz na vida do cristão. E eram essas marcas que o apóstolo Paulo estava falando que ele se gloriava. E muitas vezes ele era perseguido por causa disso. Ele dizia, rapaz, muitos podem até no dia de hoje vai dizer, rapaz, tu é muito careta, tu é muito cafona. Não é assim? Quem é cristão, vive dentro de igreja, vive, né, agora andando com aqueles irmãos, né, porque muita gente acha que não existe alegria, né, acha que a alegria é as coisas aí do mundo, aí fora, né, acha que satisfação é estar aí neste mundo, satisfazendo a vontade da carne, né, mas muitas vezes passam noites a claro, se embebedando e no outro dia está caído numa vala, como um dia eu fiquei quando era deste mundo, né? E isso, né, quando eu me lembro, isso me traz tristeza, porque é o diabo que muitas vezes colocam essas coisas com aparência de bondade, parece que vai nos satisfazer algo, mas a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece perfeito, mas no final dele é caminho de morte, né? E o diabo ele lança esses pratos muitas vezes para cairmos, mas quando chega no outro dia nós estamos de ressaca, como diz aí, né? Estamos tristes, muitas vezes sem dinheiro, muitas vezes com a família destruída e não trouxe benefício nenhum. Mas a palavra do Senhor, irmãos, a Bíblia diz que ela é como a árvore.
A palavra de Deus, ela passa a trazer em nós um alimento, aleluia, que vai nos dando fruto, que nós vamos crescendo, que nós vamos sendo transformados, moldados, e alguém vai dizer aí, tu é careta, mas tu estás crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, e o Senhor Ele está modificando a tua vida, o teu falar, o teu olhar, o teu agir, e muitos, né, que estão aí fora, muitas vezes vai dizer, ora por mim, quando vê os benefícios das marcas de Cristo na tua vida. Muitos vai dizer, irmãos, como eu queria estar nesta posição que você está, como eu vi o que Deus fez na tua vida. Quantos não chega para dizer, glória a Deus pela vida de fulano. É o evangelho que transforma, é o evangelho que modifica, é as marcas de Cristo que vai ficando na vida do cristão, a ponto de o apóstolo Paulo dizer, ninguém me moleste, porque eu sei as marcas que o Senhor está produzindo na minha vida. Ele estava dizendo ali, eu sei quem eu era no passado, eu era um dos piores pecadores que perseguia a igreja de Deus vivo, mas a graça de Deus me alcançou, a misericórdia de Deus me alcançou, o seu amor me alcançou. Eu poderia estar morto hoje, Deus Ele poderia ter me matado naquele dia, que Ele apareceu para mim, que disse, Paulo, ou Saulo, por que tu me persegues? Ele estava dizendo, aleluia, agora você vai saber, Paulo, quanto o meu amor na tua vida vai trazer uma transformação, a ponto de ele dizer, o amor de Deus me constrange. Eu fico constrangido porque eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou, mas o evangelho ele produziu em mim marcas que transformou toda a minha vida, a ponto de ele escrever lá no final da sua vida, combati um bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Eu continuo firme. Eu sei todas as marcas que o evangelho produziu na minha vida. E eu queria terminar lá com Filipenses, no capítulo 3. Porque o apóstolo Paulo, ele enaltece a cruz de Cristo, irmão. Ele disse, eu não quero gloriar na minha carne não, mas na cruz de Jesus. Paulo, ele não se inspirava somente naquele madeiro que foi levantado no Calvário. Paulo enaltecia pela essência do que através dela foram proporcionadas à humanidade inteira. Aí lá em Filipenses, ele escrevendo esta carta, Paulo também escreveu esta carta aos Filipenses, no capítulo 3, o versículo 4 ao 11, nós vamos terminar com esse texto. Ele vai dizer assim, aleluia, bem que eu poderia confiar também na carne. Aí ele vai falando das suas credenciais. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele diz, circuncidado ao 8º dia, veja, ele também foi circuncidado. E ele estava falando ali, para os de Gálatas, que não eram essas coisas que transformavam o cristão. Aí ele diz, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, ele era hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, ele tinha todas as credenciais. Aí ele diz, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, ele pensava, irmãos, que estava agradando a Deus fazendo isso. Ele tinha um zelo pela lei tão grande que ele perseguia a igreja, ele atribuía aquilo a Deus. E tem muita gente, irmãos, que está na religiosidade, fazendo coisas aí terríveis, atribuindo a Deus. A gente vê, muitas vezes aí nesses países muçulmanos, destruindo vidas, matando, tirando e achando que aquilo dali vai trazer alguma purificação, e ele vai se encontrar, mas não foi transformado, não foi modificado, não conhece a Cristo, não conhece a Jesus verdadeiramente, não foi transformado pela cruz de Cristo. Aí ele diz, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele vivia, irmãos, de uma forma digna ali pela lei. Mas, aí ele diz assim, olha, ao mais, entretanto, todavia, mas, o que para mim era lucro, ele achava que era um ganho para ele. Isto considerei perda por causa de Cristo. Aleluia. Ele começa a dizer, olha, todas essas coisas, todas essas marcas que eu tive do passado, que eu achava que eu era alguma coisa, quando eu aprendi quem eu era em Cristo Jesus, eu descobri que eu considero isso tudo perda por causa da cruz de Cristo. Aleluia.
Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aí ele continua, irmãos. Fim, deveras considero tudo como perda. Versículo 8. Por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. Mas, sim, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como que, irmão? Refúgio. Aí diz como que no versículo 8? Como escória. Ele diz como nada, irmãos. Pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Aleluia. Você consegue compreender, irmãos, isso que nós estamos falando aqui? Que um dia você foi alcançado por Jesus. E o privilégio de nós termos esta sublimidade, de conhecer um pouco, irmãos. Por mais que seja pouco, por mais que ainda nós estamos mergulhando, conhecendo Jesus, mas, irmãos, isso é tão grandioso. Podermos ser alcançados pelo Senhor, dele olhar para mim, para você e dizer: olha, eu quero você, eu te amo. Aleluia, vem para mim. Você levantou a mão e veio, e o Senhor agora te abraçou. E o apóstolo Paulo, olha, tudo que eu aprendi do mundo, tudo que eu vivi, eu considero perda pela sublimidade, eu considero nada pelo conhecimento que eu tenho de Cristo. Aleluia, e ser achado nele. Não tendo justiça própria, que procede da lei, senão aqui é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Olha, irmão, os sofrimentos que passamos, que padecemos, que as marcas do Evangelho vai produzindo em nós, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo, o que, irmão? Alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo, ele estava falando sobre isso. Ele estava dizendo, irmãos, que tudo que ele viveu e agora que ele aprendeu de Cristo Jesus, ele estava dizendo: olha, a expectativa que está em mim é de um dia eu ser chamado, aleluia, para as mansões celestiais. Essa será a maior recompensa, irmão, do cristão. Porque nós não somos merecedores, irmãos, não é nenhuma marca, não é nenhum esforço, não é nada que nós viemos fazer. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Aleluia, mas nós devemos desenvolver a nossa salvação, para que naquele dia nós possamos ouvir Jesus chamar o nosso nome. E será o maior ganho do cristão, irmão, estar para sempre com Cristo Jesus. Fica de pé nesta noite, que nós venhamos deixar essas marcas, ela produzir em nós um efeito de salvação, de transformação. Aleluia. E termos alcançados, achados em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo, aleluia, falou. A Bíblia diz que o Senhor diz assim: olha, eu sei, o Senhor conhece os que são seus, então Ele te conhece. Ele sabe das marcas que estão em você do Evangelho. Amém? Que nós viemos guardar esta palavra em nossos corações, que nós viemos deixar o Evangelho de Deus produzir marcas em nós, para salvação e para a transformação das nossas vidas. Eu agradeço neste privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui nesta noite. Você que nos assiste também, que Deus abençoe a sua vida, e a cada um que chegou aqui neste lugar. Eu quero avisar os irmãos, que conforme a nossa reunião ontem, nós optamos para os cultos de domingo, eles começarem mais cedo, devido também à questão do horário de terminarmos muitas vezes tarde aqui, 9 horas da noite, e também temos esta preocupação e a questão de alguns irmãos acharem melhor também esse horário para o desenvolvimento do dia. Então, os cultos de domingo para começar às 18 horas, amém? Às 18 horas passará a começar os cultos de domingo e vai até às 19h30 horas, né? 1h30 de culto, como nós já fazemos. E aí, os irmãos, próximo domingo estejam aqui, em nome do Senhor Jesus, às 18 horas. E eu creio que será bênção para todos da igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por esta noite, por tudo que Ele ministrou aos nossos corações. Domingo pela manhã, escola dominical, 9 horas.
E à noite, às 18 horas, culto de louvor e adoração aqui com toda a igreja em nome do Senhor Jesus. Só orar nos domingos, viu, irmãos? Terça e quarta, os horários permanecem o mesmo, às 19. Terça e quinta, perdoe-me. Terça e quinta, os cultos permanecem às 19h30. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por esta noite. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça e pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nesta noite, de crescermos no conhecimento da tua palavra, da tua graça, do teu amor sobre as nossas vidas. Ó Senhor, que o Evangelho ele produza marcas em nós, assim como produziu em ti, Senhor. Aonde o Senhor precisou passar pela cruz, aonde muitas vezes, Senhor, o Senhor foi perseguido por causa, Senhor, do amor a cada um de nós. Assim sejamos nós, Deus, por causa do amor a ti, Senhor. No serviço, no trabalho, nas lutas, nas perseguições, mas nós viemos permanecer firmes, Senhor. E nós viemos negar as nossas carnes, Senhor, os prazeres deste mundo, para alcançarmos, Senhor, mais de ti, Jesus, para sermos reconhecidos por ti, para sermos achados em ti, Jesus. Aleluia, para o Senhor naquele dia vem dizer: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado para vós desde a consumação dos séculos. Oh Deus, nos ajuda a ser moldados por ti, ser transformados a cada dia de glória em glória, de glória em glória. Aleluia, louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus. Obrigado, Deus, pelo teu amor, obrigado pela sublimidade, a riqueza, Senhor, de poder te servir, de te conhecer, de andar nos teus caminhos, Deus. Obrigado, obrigado, Jesus. Nós não éramos nada, Senhor, mas a tua graça nos alcançou. Continua abençoando a tua igreja, continua fortalecendo a tua igreja, continua dando graça, Senhor, nesta caminhada, sabendo que esse mundo jaz no maligno. Senhor, as notícias para este mundo, Senhor, é de destruição, mas a notícia para a tua igreja é de boas novas, Senhor, de salvação, de transformação. Nós não ficaremos aqui, Senhor, estaremos contigo para sempre. Oh, aleluia, obrigado por tudo, Senhor. Leva-nos em paz para casa, Senhor, nos dar uma noite reparadora de sono, livra-nos de todo mal. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.